Olá, seja bem-vindo ao canal Educacional Forte. Meu nome é Fernanda Mendonça, eu estou aqui como mãe, como professora, tudo junto, para ajudar você, pai, você, mãe ou cuidador de uma criança e de um adolescente em idade escolar. Hoje nós vamos falar de uma dúvida que os pais têm muito, né? Como eu posso ajudar meu filho a estudar? E hoje eu vou dar 5 dicas essenciais que todo pai, toda mãe deve saber a maneira certa de ajudar de verdade o filho nos estudos em casa. Ok? Mas para isso eu preciso que você fique comigo até o final desse vídeo. Ok, agora nós vamos então começar o videozinho, né? Com informações rápidas, dicas fáceis, rápidas para te fazer pensar. E aí você decide então atuar na sua vida aí como pai, como mãe, de uma forma melhor do que você já tem feito até aqui. E a primeira dica que eu digo para você, eu falo com propriedade, eu sou acompanhante, né? Eu faço acompanhamento escolar das crianças e adolescentes na empresa, né, na Educacional Forte, e então eu lido com essa realidade todos os dias. Nem sempre as crianças já estão aptas a ter uma rotina, uma atividade totalmente autônoma. Às vezes a criança ainda precisa de apoio. E aí vem a minha primeira dica: esteja perto, esteja juntinho da sua criança, do seu adolescente. Por que eu digo isso? A gente às vezes presume de que, meu filho já está numa idade que ele tem que dar conta de tudo sozinho. Ou, eu já ouvi lá na escola algumas mães, alguns pais dizendo: meu filho, nossa, eu nunca fiz dever com ele é o anjo que caiu do céu, né? O menino tá pronto, nasceu pronto, ele já nasceu sabendo abrir a mochila, organizar horário de estudo, prioridades de prova, ele já nasceu assim. Então, quando é esse caso, você tem que desconfiar. Nem toda criança está pronta e nem toda criança, né, tem essa habilidade desenvolvida sozinho, espontaneamente. Na maioria das vezes, nós vamos ter que ensiná-lo, isso mesmo, nós vamos ter que ensiná-lo a se organizar para que logo depois ele consiga sim fazer tudo sozinho, com autonomia, que é o que todos nós queremos. Então, primeiro, tenha certeza de que seu filho dá conta de fazer sozinho. Não se engane, até mesmo adolescentes. Nem todos os adolescentes conseguem realmente planejar o estudo. Ou às vezes conseguem fazer um bom planejamento, mas não conseguem a execução, não conseguem colocar em prática o que é necessário. Daí realmente é bacana ter alguém por perto. Se a sua criança já é mais velha, você não precisa estar literalmente ao lado. Você pode estar ali naquele ambiente, né? Se é um escritório que você montou na sua casa, de repente você pode estar circulando por ali para dar assistência quando for necessária. Ou então você está sentado ao lado, fazendo seus estudos, suas atividades, mas você está ali de olho, dando ritmo, dando velocidade, ensinando o passo a passo, relembrando o passo a passo. Filho, você já terminou isso, agora está na hora de quê? Qual foi a sua proposta aí? Então, atenção, não deixe seu filho sozinho, presumindo que ele já dá conta de fazer tudo sozinho, ok? Dica preciosa. Segunda dica de hoje: encoraje. A gente tem um costume, né, às vezes, de achar que um sermão, uma bronca, uma comparação, que isso aí vai gerar encorajamento. Mas não vai. Já tem pesquisas há muito tempo, né, que comprovam que o indivíduo ele vai se sentir melhor, mais valorizado, mais corajoso, mais empoderado, mais assertivo, né, certo de que eu tenho que fazer as coisas bem, quando eu ganho isso na forma de reforço positivo por várias e várias vezes de pessoas perto de mim, de pessoas íntimas, de pessoas que importam. Então uma pessoa estranha, um menino estranho, passar por mim e me chamar: Fernanda, você é burra, hein? Não conseguiu aprender nada. Isso aí não me afeta, porque eu nem sei quem é você na fila do pão, né? Como é que a sua fala vai interferir na minha vida? Em nada. Mas no ambiente doméstico, no ambiente da casa, naquele ambiente onde é para eu me sentir seguro, confiante, né, de que as pessoas que estão ali para me apoiar, para me amar, para me encorajar. Se eu escuto esse tipo de fala agressiva, bronca, sermão, isso não gera nada de bom. Não vai levar o estudante a melhorar nada. A vergonha, o medo e a culpa não gera aprendizagem. Muito pelo contrário. Quando a gente dá uma bronca, quando a gente dá aquele sermão, o cérebro da criança mais fica fechado e travado do que receptivo, aberto para aprender alguma coisa de novo. Então, mude você primeiro, que você vai ver essa mudança no seu filho.
eu vou dizer para vocês, eu lido muito com criança e com adolescente, e eles chegam já muitas vezes acreditando que não vão dar conta. Eles já ouviram isso dos colegas na escola, eles já ouviram isso talvez do professor, já ouviram isso talvez da família. E aí então a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar esse pensamento que está errado e colocar um legal no lugar. E como que eu vou fazer isso? Encorajando. A cada pequeno acerto, eu vou valorizar, vou encorajar. Eu não vou compará-lo comigo. Eu não vou compará-lo com ninguém, eu vou compará-lo com ele mesmo, como você foi ontem e como você está hoje. Então eu comparo isso e digo, uau, você lembra que você não tinha conseguido fazer esse cálculo ontem? Nossa, mas hoje você conseguiu fazer muito bem. Nossa, eu sabia, você é fera em matemática. Então essas mensagens, ele confia em mim, ele está vendo o meu trabalho para auxiliá-lo. E essas mensagens bem assertivas, bem positivas, bem encorajadoras, elas vão sendo apropriadas. A criança vai começar a acreditar nisso que você está dizendo para ela. Mas é com o tempo. E quando ela errar, quando ela fracassar, não tenha a fala, bem que eu sabia, você não tem jeito mesmo, não, você não consegue aprender mesmo, você devia desistir disso. Não, hipótese nenhuma. Apesar de acontecer na vida, né, na carreira acadêmica, alguns tropeços, algumas coisas ali que não atenderam à expectativa da família, ainda assim você deve encorajá-lo. Filho, olha, ficou muito legal. O que você achou da sua nota? O que você achou desse resultado, dessa sua atividade, dessa tarefa? Tem como refazer? Não tem? Deixa a criança decidir. Mas aí você vai encorajando para esse filho. Eu sei que você vai fazer cada dia melhor. Você é ótimo. Você é extremamente inteligente, capaz. Nossa, não se compare com o seu colega da escola. Ele é ele, você é você. Eu tenho certeza que você vai brilhar. Próxima vez você vai ver, sua nota vai só aumentar, seu resultado vai ficar melhor. Então, seja qual for o foco que vocês estão procurando, a meta que vocês estão procurando, que no caso aqui é estudo, e a gente quer um resultado em termos de nota, né? Vá motivando, vá encorajando, reforce coisas boas, exalte e não rebaixe. Sabe por quê? O mundo todo lá fora, a vida toda já está pronta para nos cobrar, nos humilhar, nos diminuir. Então, dentro de casa, não. Aquele lugar tem que ser blindado. Ali é lugar de encorajar, de empoderar, de fazer a criança se sentir melhor. Fernanda, mas ele não está melhor, né, Fernanda? Ele ainda está meio fraquinho na nota. Não importa. Mire aonde você quer chegar. Não fique olhando só nesse ponto que você está agora. Olhe para frente. Eu quero que meu filho seja um gênio da matemática, um gênio. Não importa o quão isso pareça distante, é motivando, é encorajando, é fortalecendo o pensamento correto que você vai fazer que a criança tenha atitudes corretas, atitudes coerentes com aquilo que ela está também planejando. Se eu já acreditar que a minha jornada é difícil demais, porque eu sou incapaz, eu não consigo, para que eu vou esforçar tanto então para tentar? Eu não vou nem tentar, eu vou desistir desse negócio. Então, não desista, nem você do seu filho e nem deixe seu filho desistir dele mesmo. Vai encorajando, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Isso aí é o caminho para o sucesso. Terceira dica de hoje, invista tempo e dinheiro. Ô, gente, olha, você vai me desculpar, porque eu sei que às vezes está tudo difícil. Fernando, você não acredita no meu tempo. Eu acredito, eu sou mãe de 3 filhos, eu trabalho, a gente tem que lidar com família e filho e escola e é muita coisa mesmo, parece uma loucura. Mas se organize, tire ali aquele tempo, não importa, a escola fala às vezes, olha, seu filho chegou em casa e assim que ele chegou ele tem que fazer o dever. Não, isso seria bom lá na realidade que a escola idealizou, mas tem que ver a realidade da sua casa. Qual é o momento de qualidade que você está acalmado ali, tranquilo, que você pode sentar ao lado do seu filho e dar as orientações, dar aquela orientação que está faltando para o seu filho, completar aquele estudo legal, né? Então, e vai também da idade do seu filho, né? Hoje eu tenho um filho já adolescente e aí eu percebo então que às vezes é muito mais, ele é totalmente autônomo, mas enfim, às vezes é muito mais legal a gente assistir um filme que foi indicado pela escola juntos, do que eu ficar ao lado dele. Mas esse momento da gente assistindo junto, ele tem a oportunidade de me explicar o que ele entendeu, o que ele compreendeu, o que ele foi além ali da interpretação, e isso é válido. E eu tô investindo um tempo com ele, ok? Além do tempo, pensa no material. Nesse canal, eu tô já planejando aqui, gente, uma série de vídeos muito legais sobre jogos. Jogos educativos, jogos online e jogos que não são online, né? Jogos que a gente pode comprar, jogos que a gente pode confeccionar, vai de cada um. Mas enfim,
Pensa nisso, o que eu posso incrementar ainda mais na vida do meu filho? Não dá, gente, para ser, não quero investir nada. Tem que investir tempo e recurso. E recurso financeiro, sim, vai ser necessário também, ok? Não vamos exagerar, não vamos comprar o que não é necessário, né? Vamos ver o que é necessário para a sua criança naquela fase que ela está vivendo, mas vamos investir sim, ok? Quarta dica de hoje. Conheça seu filho como um estudante. Gente, então ok. Desde pequenininho, meu filho monta quebra-cabeça, ele é o gênio e tal. Aí chega na escola, a professora fala, olha, seu filho não está saindo bem em matemática, o raciocínio dele está travando, ele está desatento, está tendo algum problema aí no meio do caminho. Mas aí você insiste com a sua visão de casa e descarta a visão da escola. Então, muito cuidado com isso. Porque a gente que é mãe, a gente acha que conhece tudo, e conhece muito mesmo. Mas, de repente, o seu filho naquele outro ambiente está tendo uma outra resposta por outros motivos que você não conhece, porque você não está lá naquele ambiente com ele para observá-lo. Então, dê uma volta para a escola e comece a observar aquilo que vem de lá. Aquilo que a escola está sinalizando. Olha, seu filho está muito desatento. Olha, seu filho está muito assim, muito assado. Não importa como. E aí você então vai compreender qual é a performance ali do seu filho como estudante, não como filho, como criança brincando de videogame. Não, são coisas separadas, são coisas diferentes. Pense também como que ele pode estar lá naquele ambiente e converse muito com seu filho. O diálogo ali entre vocês dois tem que ser aberto, claro, tranquilo, e você tem que conseguir se comunicar bem com ele para retirar dele, né, extrair ali do seu filho, da sua filha, as informações que são necessárias para você saber como você vai fazer alguma intervenção. Então, que tipo de coisa que a gente tem que observar na criança, vamos dizer a criança mais nova, né, não o adolescente? Quais são os pontos mais fortes da minha criança e eu vou estimulá-los? Quais são os pontos que podem ser melhorados? É leitura, é escrita, é interpretação? O que é que pode ser melhorado? Vou também melhorar. Então não esqueça do ponto forte e foque só no fraco. Não, foque nas duas coisas, né? O que eu posso melhorar ali? O que eu posso fazer ser um sucesso para ele ali, ok? Segunda coisa, meu filho é mais rápido, meu filho é mais lento. Mais rápido em quê? Ele pode ser mais rápido na educação física, mas na hora de fazer um registro do quadro ele está um pouco lento. Será que eu tenho que investigar então como anda a visão do meu filho? O que eu posso fazer? Então primeiro observe para depois a gente pensar no que fazer, ok? Meu filho lê bem, meu filho escreve bem. Então, vamos analisar isso do ponto de vista crítico, né? Do ponto de vista, assim, o que é necessário mesmo. Não é o meu achismo de mãe, simplesmente, né? Porque quando a gente está falando da criança como estudante, a gente tem que observar os fatos como eles são, né? Então, a criança como um estudante, como ele está se desempenhando nessa questão, na questão educacional. E quinta e última dica de hoje, seu filho precisa de ajuda? Então, de repente, aquela criança precisa realmente de uma ajuda especial. Lembra que eu falei agora há pouco da questão dos olhos, né? Imagina que seu filho tem um grauzinho ali, alguma das várias, né, possibilidades de dificuldade visual. E aí seu filho precisa ir a um médico oftalmologista, fazer aquela consulta, e aí então, vamos supor que verifica lá que precisa de um óculos, ok? Então, de repente, é esse tipo de ajuda que sua criança está precisando, né? Uma ajuda mesmo para conseguir se colocar bem naquele ambiente da sala de aula e participar bem e não ter nenhuma dificuldade extra porque não ouve bem, porque não enxerga bem, ou porque não está dormindo bem, e aí então o sono está muito ruim, e aí chega muito cansado, nervoso, agitado, essas coisas que a gente já sabe. Então olhe também o que seu filho precisa de ajuda da área da saúde, se ele está precisando de alguma coisa nesse sentido. Outro tipo de ajuda, gente, é o psicopedagogo. São pessoas que vão ficar treinando o seu filho diretamente, é o psicopedagogo e o filho, a criança, né? E fazer uns treinamentos mais específicos para a demanda daquela criança. Às vezes isso é necessário. Ah, Fernanda, mas eu acho que meu filho é tão inteligente, nossa, ele colore lindo lá na igreja, ou então, nossa, ele toca piano, que é uma gracinha, como é que esse menino pode ter dificuldade? A escola está inventando. Nem sempre. Lembra que eu falei? Uma coisa é o estudante, outra coisa é a atividade de hiperfoco, de lazer, de prazer dele. Então, o menino pode ser extremamente concentrado pro videogame, mas altamente desperto durante uma aula. Cuidado com isso. Hiperfoco é aquela coisa que me interessa tanto, que aquilo ali eu nem pisco, eu não sinto nem fome, eu não tenho nem vontade de ir ao banheiro. Aquilo é seu hiperfoco. E isso não é dado na sala de aula. A sala de aula não trabalha com hiperfoco.
né? Ela vai trabalhar com geografia, com português, com matemática, isso não é tão interessante como um videogame. Então, muita atenção. De repente, a nossa criança precisa ser avaliada por algum profissional. E toda vez que você resiste, eu não quero que ele tenha problema, então eu não vou levar, ele está sofrendo. Porque às vezes a criança está dando o máximo dela, mas não está chegando lá, né? Então a gente está tirando essa possibilidade dessa criança de chegar no topo, no máximo que ela pode, dentro do potencial dela, chegar, atingir. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Enfim, virão outros. Esse canal realmente é novo, mas a proposta é uma proposta do coração, assim, que eu tenho já há um tempo. E agora eu organizei, resolvi executar e vamos embora lá. Como é que vocês me ajudam? Se inscrevendo no canal para você receber essas mensagens sempre. Me ajudam também compartilhando. E, enfim, outra coisa que eu tô precisando, deixe mais nos comentários algumas dicas, algumas sugestões, algumas dúvidas que vocês tiverem mais diretamente, né? Porque aí isso servirá de base para eu criar novos vídeos, ok? Então, muito obrigada, até a próxima, aguardo vocês de novo. Tchau, tchau!